Nos cinemas, um organismo alienígena estabelece uma simbiose com um ser humano, chamado Ed Brock, dando origem ao personagem Venom. A união entre as duas espécies propicia inúmeros benefícios para ambos os organismos. O alienígena simbionte, por exemplo, tem um hospedeiro compatível onde pode viver no planeta Terra. E Ed desenvolve habilidades sobre-humanas como força, resistência, fator de cura, entre outras. Na natureza, existe uma interação simbiótica entre raízes de plantas e alguns tipos de fungos, denominada micorriza, que vem ocorrendo há aproximadamente 400 milhões de anos, sendo a forma mais antiga de relação simbiótica envolvendo organismos heterotróficos e autotrófico. Nesse vídeo, abordaremos o surpreendente fenômeno da simbiose entre raízes de plantas e algumas espécies de fungos, onde a infecção fúngica não causa doenças às plantas, pelo contrário, trouxe benefícios incríveis e recíprocos para as espécies. Então, já deixa o seu like e inscreva-se no canal porque desse modo, você nos motiva a trazer mais conteúdos de qualidade. O termo simbiose refere-se à interação entre duas espécies que vivem juntas. Na biologia, significa uma associação íntima e de longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica ou não, para os indivíduos envolvidos. Micorrizas são associações mutualísticas simbiótica, não patogênica entre fungos e as raízes da maioria das plantas vasculares, que são aquelas que possuem vasos condutores. Uma vez estabelecido, ambos os organismos são beneficiados. Os simbiontes heterotróficos, fungos, se espalham sob as raízes das plantas, agindo como uma extensão das raízes, aumentando o volume de solo explorado. Com isso, há um aumento da capacidade de absorção de água e nutrientes, especialmente o fósforo. Nutrientes estes que não estariam acessíveis à planta sem a colonização micorrízica. Os fungos estimulam ainda a produção de hormônios vegetais pelas plantas, aumentam a atividade fotossintética e também podem proteger as raízes da invasão de micro-organismos patógenos. Dessa forma, estes fungos tornam o sistema radicular da planta mais robusto e as tornam mais resistentes a ambientes com estresse hídrico, térmico e salino. Em contrapartida, o hospedeiro autotrófico, as plantas, proporciona carboidratos e aminoácidos produzidos durante a fotossíntese, que são assimilados pelos fungos. Além disso, os fungos encontram nas raízes um microhabitat protegido. De origem grega, o termo micorriza significa literalmente fungo de raiz. Evidências fósseis e análises filogenéticas indicam que plantas e fungos passaram por um processo de coevolução, o que explica a ocorrência generalizada dessas associações. Quase 90% das plantas terrestres adquirem nutrientes do solo por meio de simbioses com fungos micorrízicos. Estima-se que a diversidade micorrízica envolva até 50 mil espécies de fungos associadas a 250 mil espécies de plantas. Dessa forma, esta simbiose é considerada a mais ecologicamente importante, no que se refere à sustentabilidade de processos bioquímicos do solo e nutrição de plantas. As micorrizas são representadas por uma grande diversidade de tipos ou grupos, podendo variar, dependendo do autor ou do enfoque dado. Atualmente, existem 7 tipos distintos, sendo as ectomicorrizas e as micorrizas arbusculares as interações simbióticas mais comuns em ecossistemas florestais. Os fungos ectomicorrízicos penetram o córtex da raiz da planta hospedeira de modo intercelular ou extracelular, ou seja, os fungos não atingem o interior das células das raízes. As hifas dos fungos apenas as rodeiam. Ao redor das raízes forma-se um manto de tecido fúngico, conhecida como rede de Artin. Essa estrutura aumenta grandemente a área de absorção das raízes. As ectomicorrizas são associações simbióticas muito avançadas, podendo em ecossistema florestal unir vários grupos de árvores. O livro, A Vida Secreta das Árvores, tornou-se uma sensação no mundo científico. Nele, o autor afirma que as árvores silenciosamente se comunicam, criam laços, negociam e até mesmo brigam entre si. Essa cooperação é promovida por meio da rede de ectomicorrizas. Os longos filamentos de fungos que entrelaçam nas raízes funcionam como uma rede de cabos de fibra óptica na floresta, transmitindo sinais elétricos e bioquímicos entre diferentes indivíduos de uma mesma espécie, e entre diferentes espécies de árvores. Pesquisas posteriores indicam que por meio dessa rede, as árvores sadias doam nutrientes para árvores mais velhas, doentes ou árvores mais novas. Podem ainda trocar mensagens de alerta, por exemplo, quando são atacadas por pragas. As micorrizas arbusculares, ou endomicorrizas, são um dos tipos mais comuns, estando presentes na maioria dos solos e formando simbioses com aproximadamente 80% das espécies vegetais.
Ao contrário das ectomicorrizas que formam um sistema de hifas em torno das células, as hifas das micorrizas arbusculares não só crescem dentro da raiz da planta, mas penetram nas paredes das células das raízes e também invaginam na membrana celular. Dentro do córtex da raiz, o fungo penetra o micélio interno intracelularmente, de modo muito característico, formando estruturas altamente ramificadas no interior das células, denominados arbúsculos, que são considerados o local funcional da troca de nutrientes minerais e carboidratos. Os fungos produzem ainda hifas extra-radiculares bem desenvolvidas que proliferam no solo além da rizosfera. São mais eficientes que raízes na captura de nutrientes. O pequeno diâmetro da hifa permite o fungo explorar espaços do solo inatingíveis para a raiz. Secretam algumas enzimas que ajudam na solubilização de alguns nutrientes do solo, como o fósforo. Nos solos brasileiros, altamente intemperizados, o fósforo é um dos fatores mais limitantes ao crescimento de plantas, pois encontra-se em baixas concentrações, com baixa mobilidade e elevada capacidade de fixação a óxidos de ferro e alumínio. Na prospecção das mudanças climáticas, existem evidências de que as micorrizas arbusculares colaboram indiretamente no aumento do dreno de carbono da atmosfera, devido ao aumento da fotossíntese e produtividade primária, que por sua vez, é resultante do aumento da absorção de água e nutrientes por plantas. Estima-se que, globalmente, as micorrizas arbusculares possam ser responsáveis pelo dreno anual de 5 bilhões de toneladas de carbono aos solos. Chegamos ao final do vídeo, aprendemos um pouco mais sobre as micorrizas, esta surpreendente e fantástica relação simbiótica entre um fungo e uma planta. Vimos o resultado desta relação é benéfica para ambas as espécies. Em resumo, a planta garante uma grande ajuda na absorção de água e nutrientes, enquanto o fungo se beneficia do fácil acesso aos alimentos produzidos pela planta. Existe ainda outra incrível relação simbiótica, e dessa vez mais restrita a plantas da família leguminosa com bactérias, que conseguem fixar o nitrogênio presente na atmosfera. Porém, é assunto para outro vídeo. Para isso, deixa o seu feedback nos comentários, curta e compartilha. Até a próxima!